terceiro ponto da mensagem. Nós precisamos ser ainda, em terceiro lugar, uma igreja que tem discernimento diante das oposições. E é o que o texto nos mostra, versos 6 ao 11, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Esses, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Vejam, irmãos, que aqui Barnabé e Saulo, que é Paulo, eles passaram pela ilha de Pafos, onde encontraram um homem, um procônsul, um governador daquela ilha, que queria ouvir a respeito do Evangelho, que queria aprender e ouvir a palavra de Deus. Só que tinha alguém com ele ali, um amigo dele ali, que o acompanhava. O texto diz que o nome dele, um falso profeta. O falso profeta que tinha o nome de, parece até irônico, Bar-Jesus, que significa literalmente filho de Jesus. Olha que interessante isso. Irônico, né, irmãos? Falso profeta com o nome de filho de Jesus. Naquela época já tinha pessoas lá com um nome que aponta para Deus, aponta para Cristo, mas era um falso profeta. Assim como hoje também, muitos aí com títulos de pastor, apóstolo, bispo, mas são falsos profetas, são lobos em pele de ovelha. Verso 8 diz: mas opunha-se-lhes Elimas, também chamado assim, interpretado dessa forma, o mágico, procurando afastar a fé do procônsul. Verso 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse, já vou ler o que ele disse, está lá, pode pôr, ó filho do homem, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, ó filho do diabo, perdão, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Percebam, meus irmãos, que Paulo estava cheio do Espírito Santo. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento, ela consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Se formos discípulos do Senhor, cheios do Espírito, nós conseguimos discernir, nós precisamos discernir. Porque esse homem, meus irmãos, embora ele tinha um nome lindo, filho de Jesus, Bar-Jesus, ele era um falso profeta. E Paulo foi muito enfático de dizer que ele era filho, na verdade, do diabo. Do diabo. Meus irmãos, o falso profeta, os falsos profetas, eles atuam sempre contra, em oposição aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eles vão sempre em oposição ao Espírito de Deus, em oposição à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele veio para iluminar as mentes. Ele veio para tirar o homem das trevas, convencendo-lhes do pecado, da justiça, do pecado e do juízo de Deus. A Bíblia nos fala isso. O Espírito Santo, ele veio para aplicar os efeitos da cruz no coração do pecador, os efeitos da graça de Deus, da fé no coração daquele que estava morto espiritualmente, dando ele vida, ressuscitando aquele pecador que estava morto espiritualmente para a vida espiritual, para uma vida com Deus. Ele veio, queridos irmãos, o Espírito Santo, para que por meio da exposição da pregação do Evangelho, aquela pessoa que estava em trevas, diz a palavra que ela é transportada das trevas para o reino do Filho do seu amado Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para isso, meus irmãos. Mas o falso profeta, o texto nos mostra isso, que filho do diabo, ele vai contra o Espírito Santo. A sua atuação é sempre contra, ainda que às vezes não pareça. Aqui, olha o nome dele, filho de Jesus. Olha, pastor João, queria enganá-lo, enganar o governador com filho de Jesus. Ele quer enganar mesmo, ele quer parecer com o verdadeiro, mas não é verdadeiro. Mas vejam, meus irmãos, entendam algo importante: a oposição não era em relação a Barnabé e a Saulo, aos homens de Deus em si, mas era uma oposição ao próprio Espírito de Deus. O falso profeta, que é dirigido pelo diabo, ele se opõe ao próprio Deus. Sempre que há uma oposição ao ensino da palavra de Deus, sempre que há uma oposição ao ensino verdadeiro das Escrituras Sagradas, à pregação verdadeira, genuína do Evangelho, essa oposição, ela é maligna. Ela é maligna, ela é do diabo.
E é uma oposição não ao pregador em si, mas ao próprio Deus, ao próprio Espírito de Deus, ao próprio Senhor Jesus. Lembram de Saulo, quando Saulo ainda estava perseguindo a igreja? Irmãos, lembram? Saulo estava perseguindo a igreja. Na estrada de Damasco, Jesus aparece a Saulo. Saulo cai por terra e Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não disse: Saulo, por que persegues a minha igreja? Jesus disse: por que me persegue? Por que, meus irmãos? Porque toda oposição à igreja, à palavra, é uma oposição ao próprio Deus. Lembram de Ananias e Safira, aqueles membros da igreja primitiva que mentiram a Pedro? Com relação às terras que foram vendidas, eles mentiram. E Pedro, veio a pergunta, Pedro perguntou: por que mentistes ao Espírito Santo? Pedro não disse: por que mentiu a mim? Por que você mentiu para mim? Pedro disse: por que mentiste ao Espírito Santo? Meus irmãos, vejam, eu estou falando isso para que os irmãos entendam que toda essa oposição, ela vem do maligno, e é uma oposição não ao pregador, não ao pastor, não àquele que está proclamando a palavra, mas é uma oposição ao próprio Deus, ao próprio Deus. E a igreja precisa ter discernimento, porque se você não tiver discernimento, em alguns momentos você pode ficar do lado do falso profeta. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai ficar do lado do falso profeta, ao invés de ficar do lado da palavra, da verdade, da igreja do Senhor, do povo de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar que estamos numa batalha espiritual, meus irmãos. Satanás está agindo. O apóstolo Paulo, ele diz inclusive em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Quem são os dominadores desse mundo tenebroso, irmãos? É o diabo, Satanás. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, essas hostes espirituais, elas estão agindo aí todo momento. Embora já são derrotadas, mas elas estão agindo. Deus permitiu a ação delas e eles estão agindo a todo momento. E o que eles querem impedir? Eles querem impedir, Satanás e seu exército querem impedir o avanço da igreja, na missão de Deus de salvar o seu povo. Sabe o que o diabo quer? Que você que fique com a boca fechada e não anuncie o evangelho. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Por isso que ele tira o teu desejo de orar. É por isso que ele coloca tantas coisas para você fazer, para você não ter tempo para você estudar a palavra de Deus, se alimentar das coisas de Deus e desprezar as coisas de Deus. Por quê? Porque ele não quer você ativo, cheio do Espírito Santo. Ele não quer ver você proclamando. E nós precisamos ter discernimento, irmãos, a ação maligna no meio de nós, agindo para nos impedir de avançar na obra do Senhor. Aqui nós temos no texto um falso profeta, irmãos. Mas durante toda a história da igreja se levantaram falsos profetas. E hoje parece que, meu Deus, parece que todo dia tem um novo. Principalmente porque agora tem essa questão da internet, a gente vê muita coisa horrível acontecendo. E nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento do Espírito. Por quê, meus irmãos? Nem toda a pregação que fala do nome de Jesus é o genuíno evangelho da cruz, a mensagem da cruz. Nem toda a mensagem que diz em nome de Jesus, nem todo pregador que lê a Bíblia e prega para você pela internet está realmente pregando o genuíno evangelho. Quero dar alguns exemplos aqui, irmãos, do falso evangelho que está sendo pregado nos nossos dias. Nós precisamos ter discernimento. Muitas vezes nós vemos aí nos púlpitos aí um evangelho centrado no homem e não em Cristo. Centrado no homem, onde se exalta o homem, onde se diz que o homem pode fazer alguma coisa com relação à salvação, à sua própria salvação. Quando na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a doutrina da depravação total, nós vemos que o homem não pode fazer nada, se Deus não for ao encontro dele, se Deus não despertá-lo da morte, o homem não pode fazer nada. Então nós vemos um evangelho sendo pregado aí fora, onde se prega uma salvação que é muito mais pelo esforço humano do que aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E esse definitivamente não é o verdadeiro evangelho. Cuidado com isso. Muitas vezes nós vemos também um evangelho
que quer destacar uma suposta fé, uma fé que não é fé verdadeira, que é uma fé que está baseada apenas naquilo que você pode receber, ou pelo menos assim que eles pregam, você pode receber nesta vida terrena. Onde ele apresenta um Cristo que morreu numa cruz, sabe para quê? Para que você tenha uma vida confortável nessa terra, para que você tenha prosperidade financeira. Isso também não é o verdadeiro evangelho, é o falso evangelho. Há falsos profetas pregando isso. Nós não encontramos isso nas folhas da Bíblia Sagrada. Ao contrário, nós encontramos nas folhas da Bíblia Sagrada os apóstolos combatendo isso que já tinha naqueles dias. Porque esse evangelho falso aí, do comodismo, do conforto com esse mundo, é um evangelho que leva o homem a se apegar a esse mundo e a se amar esse mundo. E a Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia fala que o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que João diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15 e 16. Por que o amor do Pai não está naquele que ama o mundo? Porque a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Essa pessoa ainda está em inimizade com Deus. Ela não foi reconciliada. Ela não entendeu o que é evangelho. E esse evangelho que faz você olhar para as coisas desse mundo, desejar essas coisas desse mundo e orar a Deus para as coisas desse mundo, é um falso evangelho. Não é verdadeiro. É falso profeta quem prega isso. Às vezes nós vemos também um evangelho que vem numa nova roupagem agora, nossos dias aí, muito novo, muito moderno, sempre aquela colocando carregado de humanismo, é o homem no centro, não Cristo no centro, é o homem no centro, é o homem tomando as decisões. E nesse novo evangelho se apresenta um Cristo que está apaixonado pelo homem de tal forma que ele morre na cruz por causa dessa paixão, como se ele visse no homem alguma coisa boa. E não é essa a mensagem da cruz. É o contrário. Jesus não viu nada de bom em mim e em você. Ao contrário, tudo em mim e em você ofendia o Deus Santo. Nós somos pecadores, ou éramos sem Cristo, pecadores depravados, mortos espiritualmente. Nada em nós agradávamos a Deus. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Mas estão pregando aí, e alguns pregadores têm uma voz doce, e eles falam umas frases que vai dar vontade de chorar. Mas não é a mensagem do evangelho, irmãos. Porque parece que Jesus morreu na cruz para você ser feliz. Parece que Jesus morreu na cruz para você se sentir bem. E não é isso, não é essa a mensagem da cruz. Queridos irmãos, não é essa a mensagem da cruz. Jesus não morreu na cruz porque estava apaixonado por nós. Em primeiro lugar, Jesus morreu na cruz para fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Em segundo lugar, Jesus morreu na cruz porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Terceiro, Jesus morreu na cruz não para nos fazer felizes, para nos fazer sentir bem. Ao contrário, Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para que nós morrêssemos também. Jesus morreu na cruz para que eu morresse, para que você morresse com Ele, morresse para a vida inútil que você e eu tínhamos antes dele, não é verdade? No entanto que Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Será que você pode dizer isso nessa noite? Não sou mais eu quem vivo, eu tive um encontro com Cristo, agora não é mais a minha vontade, agora eu não vivo mais aquela vida inútil que eu vivia só para mim, mas agora é Cristo que vive em mim. Jesus morreu na cruz para que eu fosse junto com Ele crucificado, para que o velho homem fosse morto naquela cruz também, para que eu pudesse viver uma vida nova na presença dEle nesse mundo. Em outras palavras, Jesus morreu na cruz, o Pai enviou o Filho para aquela cruz, o Pai matou o Filho na cruz do Calvário, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ser, mediante Cristo, obedientes como foi o Filho dele, para que nós pudéssemos ser como o Filho dele, obedientes à palavra dele, porque sem ele nós não podemos obedecer, é pela graça dele. Amém, queridos irmãos? Então toda mensagem que foge disso, mensagem que põe um homem no centro e tira Cristo do centro, está fora, é falso evangelho. E nós precisamos ter discernimento, meus irmãos, discernimento,
Porque, inclusive, há igrejas aí, olhando para o nome da denominação, para a história da denominação, há pouco tempo atrás eram igrejas sérias, mas que estão escambando aí com um evangelho distorcido. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. A igreja precisa voltar os olhos para onde, pastor? Para a palavra de Deus e não negociar com os falsos mestres. Não negociar com os falsos mestres. Por quê? Porque são usados pelo diabo, são filhos do diabo. Tem o nome de Bar Jesus, tem o nome de apóstolo, tem o nome de bispo, fala bem, faz até a pessoa chorar. Mas não tem nada de evangelho de Jesus Cristo, não tem nada da mensagem da cruz. Quero concluir dizendo ainda que se formos uma igreja, como pregado aqui nessa noite, uma igreja consagrada, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que tenha discernimento para repudiar a ação maligna, nós teremos vitória no evangelismo. Nós teremos vitória na nossa missão como igreja do Senhor. Nós vamos avançar como igreja do Senhor, porque Deus garante a vitória para a sua igreja. Amém, queridos irmãos? Deus garante a vitória. É Deus que está conosco nessa missão. Nós não estamos fazendo a missão sozinhos. É Deus que estará com você na hora que você abrir a sua Bíblia, ou abrir a sua boca para falar do amor de Deus, falar da pregação do Evangelho, é o seu amigo de faculdade, seu amigo de trabalho. É Deus que estará ali com você. Olha o verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aquele homem, aquele governador, ele creu maravilhado na doutrina, na mensagem genuína do Evangelho do Senhor. O Espírito Santo o convenceu a isso. Não precisamos de novidade. Não precisamos ter pisca-pisca aqui na frente. Não precisamos pintar a igreja de escuro. Não que eu sou contra pintar a igreja de preto. Se quiser pintar, pinta também. Isso aí não vai mudar nada. Não precisamos de novidade, irmão. Não precisamos. Muita gente procurando novidade para atrair. Nós não precisamos. Por quê? Porque nós temos o Evangelho. Nós temos a sã doutrina aqui. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. O sucesso do evangelismo da igreja não está na força humana, não está em sabedoria humana, mas está no poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o Evangelho. É a sã doutrina. E agora eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado como igreja presbiteriana independente. Nós somos uma igreja reformada, irmãos. E mais uma vez eu digo, como igreja reformada, mais uma vez eu digo, nós não precisamos de nada novo. Porque os reformadores, a igreja descambou na história. A história da igreja mostra isso. Mas quando chegou lá na reforma protestante, os reformadores não buscaram nada novo. Sabe onde eles foram buscar? Na Bíblia. Eles voltaram para a Bíblia. Quando a igreja começa a sair fora dos trilhos, ela precisa voltar os olhos para a palavra e voltar para a Bíblia, porque está tudo aqui na Bíblia. Não precisa nada novo. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Nossos olhos precisam dar palavra de Deus. Martim Lutero, João Calvino, já fizeram isso lá no passado. E deu certo. Por que deu certo? Porque a resposta é na palavra de Deus, meus irmãos. Na palavra do Senhor. Nós temos já uma teologia reformada que é de fato bíblica. Que é de fato bíblica. Eu vejo às vezes irmãos da igreja, às vezes postando aí mensagem que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Eu fico, meu Deus, fugiu da escola dominical. O que aconteceu? O que aconteceu, Jesus? Salva ele. Ah, pastor, não precisamos de grandes avivamentos. Nós precisamos, eu concordo com você. Nós precisamos de um avivamento mesmo. Começar por mim, por você, por nós que estamos aqui. Mas um avivamento genuíno, ele vem por meio da proclamação do Evangelho da cruz, da sã doutrina, da pregação genuína da palavra de Deus. Deus quer nos usar hoje, assim como usou a igreja primitiva, os homens de Deus do passado. Mas nós precisamos ser crentes consagrados, uma igreja consagrada, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter discernimento nesse mundo, porque o diabo está trabalhando, irmãos. Nós não estamos brincadeira, nós não estamos brincando de crente, não. Nós estamos numa batalha espiritual, a vidas e para o inferno, e Deus vai cobrar da sua igreja. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos levar essa palavra no nosso coração. E possamos orar, Senhor, usa-me, Senhor, faça de mim
um instrumento para a sua glória. Amém, meus irmãos?